paz do Senhor Jesus, irmãos, sejam bem-vindos a mais um devocional diário da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, sexta-feira, nós vamos estar aqui trabalhando a nossa leitura diária da nossa lição de número 2, que diz sobre o sal da terra e a luz do mundo. Aqui hoje a nossa lição, ela está lá em 2 Coríntios, o capítulo de número 4, nós vamos ler os versos 6 e 7. Vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui nós temos uma passagem onde nós vamos ver apóstolo Paulo falando aqui na sua segunda carta à igreja de Coríntios sobre Jesus Cristo, sobre o poder que Jesus Cristo tem sobre nós, sobre os nossos dias, sobre os nossos caminhos. E quando o texto nos diz assim, que temos esse tesouro em vaso de barro, ele está dizendo o quê? Da glória de Deus que está sobre nós, a luz do Senhor que resplandece sobre nós, como está aqui no capítulo de número 6. Ou seja, nós só somos o que somos hoje através da misericórdia, bondade e graça do Senhor Jesus. Quando o apóstolo vai pontuar que tudo isso que para nós é grandioso, é algo maravilhoso, que é algo que chama a atenção de quem está lá fora e não conhece a Cristo, está guardado em um vaso de barro, ele está dizendo o quê? Está guardado em algo que é frágil, está guardado em algo que se quebra, está guardado em algo que trinca, está guardado em algo que pode hoje estar em plena excelência, mas amanhã já não está da mesma forma. E isso também é plano de Deus sobre nós. Por quê? O apóstolo vai dizer assim, para que a excelência do poder seja de Deus. Se tudo que o Senhor colocou no homem, na mulher, no servo de Deus, na serva de Deus, fosse totalmente pleno e abundante e só dependesse de nós para sermos executados, a gente não precisaria de Cristo, a gente não precisaria mais de Deus. Mas isso não é verdade, isso não é real. A partir do momento que conhecemos a Jesus, entendemos que Ele é o quê? Fonte inesgotável de poder, de graça, de misericórdia, e nós somos o quê? Um ser humano, alguém imperfeito, que todos os dias precisa beber dessa água, todos os dias precisa se banhar dessa fonte. Então quando o apóstolo diz que toda a majestade de Deus, toda a glória de Deus e tudo que ele resplandece sobre a vida do homem está guardado em um vaso de barro, está guardado em um ser imperfeito, é para que o ser humano entenda que ele pode fazer grandes coisas, que ele pode alcançar muitas pessoas, que ele pode fazer maravilhas em nome do Senhor, mas ainda assim ele não é autossuficiente para deixar de depender de Cristo. Ainda que nós façamos tudo pelo reino e tudo pelo Senhor, isso não nos dá autossuficiência para fazermos por nós mesmos. Está nas mãos de Cristo o poder que vem sobre nós e que nos aperfeiçoa diariamente para fazer. Mas em nós não existe uma fonte inesgotável que não cessa e que não acaba. Por isso que o apóstolo diz que a gente é o vasinho de barro, aonde todas essas grandes coisas estão guardadas. Porque o vaso de barro, ele tem o poder de armazenar tudo isso, mas ainda assim ele é algo frágil. E ele é como aquela passagem de Jeremias, que a gente conhece bem, que o vaso é moldado na mão do oleiro. O vaso se quebra na mão do oleiro, o vaso é refeito na mão do oleiro. Nós somos esse vaso de barro.
E esse vaso de barro está nas mãos do Senhor. E o Senhor coloca coisas inimagináveis dentro de nós. Mas está nas mãos de Cristo o poder de a todos os dias aperfeiçoar esse vaso. Esse pequeno vaso de barro é você que está me ouvindo aí nesse dia de hoje. Em ti há poder, em ti há graça, mas todas essas coisas vêm do alto. Todas essas coisas, elas vêm de Cristo. Nós somos o depósito que Ele tem aqui na terra para encher de graça, para encher de majestade e de excelência acerca das coisas do reino de Deus. Mas a gente nunca deve se esquecer que o vaso também é frágil, que também cai, que também quebra, que às vezes racha, que às vezes trinca. Mas enquanto ele estiver na mão do oleiro, ele pode todos os dias ser aperfeiçoado. Então guarde essa palavra no seu coração, que ela faça um efeito grandioso hoje sobre o seu dia. Fique na paz do Senhor Jesus e eu te espero amanhã para mais uma palavra aqui no nosso devocional diário da nossa escola bíblica dominical. Amém?